O avião decolava suavemente de Paris, rumo ao Rio de Janeiro, enquanto a primeira classe desfrutava de um silêncio tenso. Entre os passageiros, um homem de terno impecável ajustava os óculos e lançava olhares carregados de desprezo para o jovem ao seu lado. O rapaz, com roupas simples, boné abaixado e fones de ouvido, parecia um turista comum, sem nenhum sinal de ostentação. O executivo, visivelmente incomodado, não hesitou em vocalizar seu desdém. É por isso que a primeira classe não é mais o que era, agora, qualquer um consegue um lugar aqui, resmungou, em tom baixo, mas claro o suficiente para ser ouvido. O jovem, imperturbável, nem se deu ao trabalho de tirar os fones, limitando-se a um sorriso educado, mas sem qualquer reação. O executivo, irritado com a indiferença, tentou provocar ainda mais: você sabe que aqui é um espaço exclusivo, né? Só para quem tem classe e dinheiro de verdade. Esses lugares não são baratos. Enquanto a comissária passava oferecendo bebidas, o executivo disparou mais um comentário ácido: e certifique-se de que ele saiba onde está. A mulher olhou para o rapaz e depois para o homem de terno, que já transbordava desconforto, mas manteve a paciência. O jovem aceitou um refrigerante, se recostou em sua poltrona e voltou à sua música, deixando o clima tenso entre os dois. O desprezo do executivo só aumentava, e logo o restante da cabine estava atento, alguns passageiros trocando olhares curiosos, tentando entender o que estava acontecendo. Mas o jovem, impassível, parecia não ligar para o julgamento ao seu redor. O que ninguém sabia, nem mesmo o arrogante executivo, era que aquele homem simples escondia uma identidade capaz de virar tudo de cabeça para baixo. O que parecia ser apenas mais um embate de classe social estava prestes a tomar um rumo que ninguém poderia prever. O avião cortava as nuvens suavemente, e dentro da primeira classe, o ambiente refletia um luxo inacessível para a maioria. Assentos espaçosos, champanhéis sendo servidos sem limites, e o murmúrio discreto de conversas travadas em sussurros, como se cada palavra fosse um privilégio. Ali, status e ostentação não eram apenas bem-vindos, eram exigidos. Mas nem todos pareciam imersos naquele mundo de aparências. À frente, um homem de 50 e poucos anos, com uma postura rígida e arrogante, observava tudo ao seu redor com olhos de julgamento. Ele estava acostumado a ser o centro das atenções, tratado como alguém acima dos outros. Para ele, qualquer um que se desviasse do padrão de classe era uma afronta direta. O executivo, claramente incomodado com a presença de um intruso, se preparava para uma observação cortante. Do outro lado, o jovem parecia ser a antítese desse mundo. Vestindo uma camiseta preta simples, jeans e tênis esportivos, com boné abaixado e fones de ouvido, ele estava em seu próprio mundo, desconectado de qualquer tipo de luxo. Ele não exalava arrogância, mas algo em sua postura relaxada se destacava, como se fosse naturalmente confortável em sua própria pele. Era um contraste gritante. O executivo, incapaz de se controlar, soltou a frase que faria o clima esquentar: se eu quisesse viajar com gente que não sabe o que é elegância, teria pegado a classe econômica. Sua voz foi audível o suficiente para que alguns passageiros ao redor ouvissem. A comissária, uma profissional experiente, percebeu o desconforto e tentou intervir: posso ajudar em alguma coisa, senhor? Mas ele apenas balançou a cabeça, lançando outro olhar fulminante para o jovem. O ambiente estava pesado. Cada minuto parecia arrastar ainda mais atenção, mas o rapaz continuava ali, imperturbável. Absorvido em suas músicas, com um sorriso discreto no rosto, ele parecia não se importar com o olhar acusador do executivo. Na mente dele, era só mais um voo. Nada de especial. Mas, 2 assentos à frente, algo estava acontecendo. Uma mãe sussurrava para o marido, tentando esconder a surpresa em sua voz: eu tenho certeza de que já vi aquele rapaz antes. Ela apontava discretamente, sem ousar dizer o nome. O marido deu de ombros, desconversando. Mas a tensão era palpável. O ambiente parecia uma panela de pressão prestes a explodir. Mas o jovem, calmo como sempre, sabia exatamente o que estava por vir. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde seria reconhecido. E quando isso acontecesse, tudo mudaria. Aquele voo jamais seria o mesmo.
O ambiente na primeira classe estava pesado, e o executivo não escondia seu desconforto com a presença do jovem ao seu lado. Cada olhar lançado era carregado de reprovação, cada comentário parecia mais uma provocação disfarçada. Ele não podia acreditar que aquele rapaz, aparentemente sem noção, estava ali, naquele espaço que ele via como exclusivo. Espero que você saiba que aqui o serviço é personalizado. Se não souber aproveitar, é um desperdício, disse o homem, tentando disfarçar a agressividade ao falar baixo, mas claramente direcionado ao jovem. Foi então que, pela primeira vez, o rapaz tirou um dos fones de ouvido e virou o rosto, mantendo a calma. Desculpa, falou comigo? Perguntou, com um tom tranquilo, mas firme. O executivo, com uma risada sarcástica, respondeu de imediato: eu falei. Não acha que deveria estar mais bem vestido para um lugar como esse? Talvez as pessoas te confundam com a equipe de manutenção. O jovem, com um sorriso leve, respondeu com uma serenidade implacável: não sabia que havia um código de vestimenta para relaxar em um voo. E sem esperar pela reação do outro, voltou a colocar os fones. Sua resposta serena só aumentou a irritação do executivo, que agora parecia determinado a humilhar o rapaz. Inclinando-se para a frente, ele fez questão de chamar a atenção de outros passageiros. Não é curioso, em lugares como esse, hoje em dia qualquer um pode entrar. Talvez estejam distribuindo descontos, disse ele em voz alta, com um sorriso desdenhoso. Alguns passageiros riram discretamente, outros olhavam desconfortáveis, mas a comissária, já atenta à situação, decidiu intervir. Senhor, posso lhe trazer outra taça de champanhe? Talvez precise relaxar um pouco, sugeriu, tentando aliviar o clima tenso. Não, obrigado, respondeu o executivo com frieza. Ele olhou novamente para o jovem e disse, com um sorriso de superioridade: e sabe, garoto, eu trabalhei a vida inteira para estar aqui. E você? Papai pagou sua passagem? Nesse momento, o jovem finalmente decidiu encarar o homem. Tirou os fones com calma, colocou-os cuidadosamente no colo e respirou fundo. O senhor parece muito interessado na minha vida. Por quê? Perguntou, com um tom sereno, mas que não deixava margem para dúvidas. O executivo, sem entender, respondeu: só estou curioso para entender como funciona essa geração. Tudo fácil, sem esforço. Mas antes que o jovem pudesse responder, uma voz vinda de um passageiro à frente interrompeu a tensão no ar. Você realmente não sabe quem ele é, não é? Perguntou o homem, olhando surpreso para o executivo. O executivo franziu a testa, confuso. Deveria? O passageiro, agora claramente empolgado, virou-se completamente no assento. Esse cara aí é o Neymar. O Neymar Júnior. Um silêncio absoluto tomou conta da primeira classe. Os olhares de surpresa se espalharam rapidamente, enquanto aqueles que ainda não haviam reconhecido o jovem começaram a trocar olhares de espanto. A atmosfera mudou instantaneamente, e o que antes parecia uma simples provocação virou uma descoberta que ninguém jamais imaginaria enquanto os passageiros ao redor já pegavam seus celulares, discretos, para confirmar quem realmente estava ali. O executivo não conseguia acreditar no que acabará de acontecer. Ele olhou para o jovem uma segunda vez, agora com um olhar de pura incredulidade, como se estivesse vendo pela primeira vez. Com um sorriso sereno e tranquilo, Neymar, sem perder a compostura, olhou nos olhos do homem e disse: e acho que o senhor acabou de descobrir que nem tudo se compra com esforço. Algumas coisas a gente conquista jogando bola. O embaraço no rosto do executivo era visível. Tentando articular algo, ele falhou completamente. As palavras simplesmente não saíam. O silêncio na primeira classe parecia eterno, embora tenha durado apenas alguns segundos. O executivo estava visivelmente desconfortável, tentando processar o fato de que havia insultado uma das maiores estrelas do futebol mundial. Enquanto isso, Neymar continuava impassível, observando a reação dos outros passageiros ao seu redor. O homem, em choque, murmurou: não pode ser. Ele pegou o celular, quase como um reflexo, e digitou o nome de Neymar.
O rosto dele se tornou vermelho como um tomate quando a foto do craque, sorrindo e vestindo a camisa da seleção brasileira, apareceu na tela. Alguns passageiros não conseguiam conter o riso e começaram a cochichar, enquanto outros aproveitavam para tirar fotos, tentando registrar o embaraço do executivo. "É ele mesmo", exclamou um senhor mais velho, rindo da situação, enquanto todos ao redor observavam a tensão crescer. Eu não sabia", o executivo gaguejou, sua voz visivelmente trêmula. "Você é muito diferente das fotos. O boné, o jeito simples." Neymar, com a calma de sempre, inclinou a cabeça e respondeu, simples. É engraçado ouvir isso de alguém tão preocupado com as aparências. Não sabia que roupa definia o valor de uma pessoa. Suas palavras foram como uma bofetada silenciosa. A primeira classe inteira estava atenta, esperando o desfecho daquela cena desconfortável. O executivo tentou se justificar, olha, eu realmente não quis ofender. Só não esperava encontrar alguém como você aqui, desse jeito. Talvez tenha sido um mal-entendido. Mal-entendido, repetiu Neymar, cruzando os braços, o senhor me julgou só pela aparência. Sinceramente, não é a primeira vez que isso acontece comigo. Mas o engraçado é que o senhor só mudou de tom depois que descobriu quem eu sou. Antes disso, eu era só mais um garoto sem classe, certo? A acusação direta fez o executivo engolir seco. Ele tentou mudar de assunto, mas Neymar o cortou com uma verdade dolorosa: dinheiro e status não compram caráter, senhor. Mas pelo visto, eles conseguem fazer muita gente esquecer disso. Alguns passageiros, não conseguindo mais segurar, começaram a murmurar em concordância. Outros, quase sem querer, começaram a aplaudir discretamente, uma reação que só aumentava a tensão no ar. O clima estava eletricamente carregado, mas Neymar, como se nada tivesse acontecido, colocou novamente seus fones de ouvido e voltou à sua música, encerrando o assunto com uma tranquilidade que só aumentava o embaraço do executivo. Agora, o executivo, que antes estava confiante no controle, estava encolhido em seu assento, com os olhares dos outros passageiros fixos nele. Neymar, por outro lado, estava relaxado, ouvindo suas músicas, como se nada tivesse mudado. Mas o ambiente ainda vibrava com a tensão do confronto. A comissária, tentando dissipar a tensão, voltou para oferecer mais bebidas. Mas nada poderia mudar o fato de que a primeira classe nunca mais seria a mesma depois daquela troca de palavras entre o poderoso e o incomum, entre o arrogante e o sereno. A tensão estava no ar, e os olhares se cruzavam enquanto os passageiros observavam o desenrolar da situação. O executivo, visivelmente abalado, olhava nervosamente ao redor. Ele sabia que algo precisava ser dito, mas as palavras estavam presas, como se uma força invisível as impedisse de sair. E, finalmente, ele se rendeu ao silêncio. Neymar, sinto muito pelo que aconteceu, disse ele, a voz tremendo. Acho que fui precipitado. Fiz julgamentos que não deveria. Às vezes, o ambiente nos faz agir errado, e não sou assim normalmente. Neymar, que tinha tirado um fone para escutar o pedido de desculpas, inclinou a cabeça, pensativo. O ambiente faz a gente mostrar quem realmente é, respondeu, com firmeza, sem um tom agressivo, mas com um olhar que não deixava espaço para dúvidas. O executivo continuou, tentando se justificar. Eu trabalho no mercado financeiro, sabe? Um ambiente cheio de pressão, competição. Isso me faz ser mais crítico. Acho que descarreguei isso em você sem motivo. Neymar soltou uma risada, cruzando os braços. Então é o seu trabalho que te faz julgar as pessoas antes de conhecê-las? Eu também vivo sob pressão, dentro e fora de campo. Mas isso não é desculpa para tratar ninguém mal. As palavras de Neymar cortaram o ar como uma lâmina afiada. O executivo ficou sem fala, com a cabeça baixa, sem saber como responder. O ambiente estava pesado, mas, então, algo inesperado aconteceu. Um garotinho, com os olhos brilhando, se aproximou timidamente, segurando um caderno de autógrafos. Neymar, você pode assinar isso para mim? Perguntou, com as mãos tremendo. Neymar sorriu de forma calorosa.
Claro, garoto, respondeu, pegando o caderno e assinando. Ele tirou uma foto com o menino, que voltou para o seu assento com um sorriso radiante, como se tivesse conquistado o mundo. O executivo, observando a cena, suspirou profundamente. Ele olhou para Neymar com uma nova perspectiva, finalmente encontrando coragem para falar novamente. Eu preciso admitir, você é mais do que eu imaginava. Talvez eu tenha algo a aprender com você. Neymar o avaliou por um momento e estendeu a mão, oferecendo um aperto firme. Todo mundo pode aprender alguma coisa, até eu. Mas da próxima vez, tenta não julgar tão rápido. Você nunca sabe quem está ao seu lado. O aperto de mão foi a senha para o aplauso unânime que veio de todos os passageiros. O executivo, agora visivelmente mais humilde, voltou ao seu assento, enquanto Neymar colocava os fones novamente, como se nada tivesse acontecido. O restante do voo foi muito mais tranquilo. O executivo, que antes era o centro das atenções, agora estava em silêncio, refletindo profundamente sobre o que tinha acontecido. Ele olhava pela janela, perdido em seus próprios pensamentos, enquanto Neymar parecia alheio a tudo, exalando uma tranquilidade contagiante. Quando a comissária passou para servir as últimas refeições antes do pouso, o executivo a chamou discretamente. Posso enviar um presente ou uma mensagem para ele, só para me redimir? Não sei se as palavras que usei foram suficientes. A comissária sorriu, educada. Acho que o que ele mais valorizaria seria uma mudança de atitude, senhor. Não precisa de mais nada. O executivo suspirou, assentindo. Ele sabia que a lição recebida naquele voo seria difícil de esquecer. Neymar não apenas respondeu às provocações, ele havia mostrado que gentileza e calma podem desarmar até os comentários mais duros. Quando o avião finalmente pousou no Rio de Janeiro, Neymar se levantou e pegou sua mochila. Alguns passageiros se aproximaram para pedir fotos, e ele atendeu a todos com paciência, como sempre fazia. Quando passou pelo executivo, parou por um momento. Boa sorte com o seu trabalho, senhor. Espero que tenha um ótimo dia, disse Neymar, com um sorriso genuíno. O executivo, ainda embaraçado, respondeu timidamente. Obrigado e obrigado pela lição. Enquanto Neymar caminhava em direção à saída, o executivo ficou em seu assento por alguns segundos, observando. Naquele momento, ele percebeu que tinha encontrado algo muito maior do que um simples jogador de futebol. Na saída do avião, os passageiros comentavam animadamente sobre o ocorrido, mas para o executivo, o silêncio era mais revelador. Ele sabia que, dali em diante, enxergaria as pessoas de uma forma diferente. Essa história é um lembrete de que as aparências enganam e que, muitas vezes, fazemos julgamentos precipitados. Neymar poderia ter reagido com raiva, mas escolheu ensinar com classe, mostrando que caráter e humildade são mais valiosos do que qualquer julgamento superficial. Quantas vezes já fomos como o executivo, julgando alguém sem saber quem realmente são? Quantas vezes perdemos a oportunidade de aprender com quem está ao nosso lado por causa de preconceitos ou suposições? Esse voo não foi só uma lição para o executivo, mas para todos os que estavam ali. E agora, para nós. Se essa história te tocou, tire um momento para refletir sobre como você trata as pessoas no seu dia a dia. Você está realmente enxergando quem elas são, ou apenas o que você quer ver? Gostou dessa história? Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o like para nos ajudar a compartilhar mais relatos incríveis com você.